Olá, alunos! Sejam bem-vindos a mais um vídeo. Hoje a gente vai discutir um pouquinho sobre o processo de desnaturação proteica. O que seria isso? A gente precisa de relembrar, dar um passo atrás das estruturas básicas da nossa proteína, que é primária, secundária, terciária e quaternária. Se a gente pensar nas estruturas terciárias, quaternárias, elas são estruturas tridimensionais, de conformação, onde elas têm toda uma parte de enovelamento, onde elas vão ter a sua atividade biológica. O que é o desnaturar? Ela, de fato, perder essa estrutura tridimensional, ela perder as ligações, as interações que acontecem entre os resíduos de aminoácido que permitem essa formação tridimensional das nossas proteínas. Eu tenho algumas imagens que vai facilitar para vocês entenderem. Vamos lá? Aqui eu trago, bem de forma didática, esse processo de desnaturação, onde a estrutura tridimensional, ela perde, ela se desfaz. Então, essa proteína aqui, ela fica desnaturada e toda essa conexão, muito semelhante ali, por exemplo, com a hemoglobina, se perde, tornando essa proteína desnaturada. E, consequentemente, ela perde a sua função biológica. E muitas vezes isso acontece porque a estabilidade da proteína ela é perdida devido a essa quebra dessas interações. Muitas vezes perturbadas, essa proteína acaba se desenrolando, ela perde esse enovelamento e perde a sua forma ativa. Vocês já fizeram um experimento de pegar o limão e pingar umas gotinhas de limão no leite para ver o que acontece? Vocês também já, por exemplo, pegaram um ovo e cozinharam esse ovo? Eu acho que esses são situações básicas do nosso dia a dia. Vamos lá para ver o que a gente pode encontrar a partir desses experimentos que a gente pode fazer e replicar facilmente. Quando a gente pega gotinhas desse limão, que está ali de um pH extremamente ácido e coloca em contato no leite, o que eu estou promovendo ali? Dentro desse leite eu tenho várias e várias proteínas. No caso, quando eu altero o pH desse meio, eu vou promover aquele processo que a gente acabou de comentar anteriormente, que é o processo de desnaturação proteica. E nesse caso, todas as proteínas elas acabam se precipitando. E o leite, quando a gente tem essa precipitação, a gente entra exatamente nesse cenário, onde a gente tem a formação, por exemplo, do coalho. Além disso, quando a gente cozinha o ovo, o que tem nesse ovo? O que tem naquela clara? Na clara, a gente tem muita proteína, a albumina. E quando a gente aumenta a temperatura daquela albumina, a gente tem uma desnaturação daquela proteína. E é interessante que essa desnaturação ela é irreversível, uma vez que muitas vezes facilita a absorção, por exemplo, dessa proteína por via no trato gastrointestinal. Perfeito? Mas o que acontece? Quais fatores, então, professor, poderiam causar essa desnaturação? O limão. O que é o limão? É uma variação extrema do nosso pH, correto? Então, se a gente for olhar, o pH é um fator que pode contribuir para esse processo de desnaturação. pH só ácido, professor? Não. Tanto o pH ao extremo ácido quanto alcalino. Então, preste atenção. A alteração do ácido ou base, ela vai alterar, por exemplo, o estado de ionização desses meus aminoácidos, mudando a distribuição de carga da molécula. E aí, o que acontece? Essas cargas vão estar diretamente relacionadas com as ligações de hidrogênio. Então, isso vai ser perturbado, ela perde essas ligações e perde aquela capacidade de se manter aquela estrutura tridimensional. Vocês já pararam para se perguntar por que a gente não pode dar, por exemplo, insulina por via oral? A insulina é uma proteína. Por que eu não dou insulina por via oral? É só por via intramuscular ou intravenosa? A gente até tem atualmente algumas outras aplicações, como por exemplo a pulmonar. Mas por que não a via oral? Preste atenção comigo. Porque na via oral, os medicamentos eles passam por um pH do estômago extremamente ácido. E esse pH do tubo, trato gastrointestinal ácido, acaba desnaturando rapidamente essa proteína. Então, eu daria insulina por via oral e ela não teria efeito farmacológico. O paciente não teria uma redução, por exemplo, da glicose na sua corrente sanguínea. Então, cada
proteína vai ter, né, um pH ali específico para com que ela vai manter a sua estrutura tridimensional. Além disso, o que acontece? Toda proteína ela vai ser rapidamente desnaturada? Não. Existem algumas proteínas que são né, contidas ali, pertencentes a algumas espécies que são mais resistentes. Como, por exemplo, a gente tem, por exemplo, algumas arqueias e bactérias termófilas que estão presentes lá em fontes termais. Nessas fontes termais, a gente tem temperaturas acima aí de 100 graus Celsius. E o que acontece? Devido a ligações mais fortes entre os resíduos, né, dessas proteínas, como por exemplo pontes salinas, essas proteínas elas acabam possuindo estruturas secundárias mais estáveis, mais resistentes a esse aumento da temperatura, como eu havia falado anteriormente. Além disso, o que acontece? Essas proteínas, elas possuem resíduos carregados, né, uma alta densidade de resíduos carregados na sua superfície, o interior hidrofóbico altamente compactado e esse novelamento acaba sendo menos flexível devido à formação de uma rede de pares iônicos. Então, para resumir, as interações entre elas são mais fortes. Então, por isso que realmente algumas proteínas, quando a gente expõe ela a temperatura muito mais elevadas, a gente acha que todas vão ser desnaturadas? Não, a grande maior parte sim, mas existem algumas exceções. Além disso, será que a gente pode utilizar esse processo de desnaturação a fim, digamos, no nosso dia a dia, a nível comercial? E sim, existem, por exemplo, né, a utilização desse processo durante processos de esterilização. Então, a gente aumenta a temperatura, por exemplo, para desnaturar proteínas de micro-organismo, para purificar água, no processo de pasteurização, por exemplo, de leite e derivados. Às vezes, aqui eu até coloquei uma imagem, né, onde a gente faz a esterilização de procedimentos cirúrgicos em alta temperatura. A gente tem a esterilização, por exemplo, de mamadeiras, para, de fato, a gente promove nessa desnaturação das proteínas desse micro-organismo. E se eu não tenho proteína, eu perco a função, né? Eu consigo eliminar esses micro-organismos daqueles locais. Além disso, se eu faço o cozimento desses alimentos, eu melhoro a digestão, eu melhoro, né, altero a textura desses alimentos, favorecendo, por exemplo, a absorção desses nutrientes e, consequentemente, melhorando aí o aspecto, né, da digestão desse nosso indivíduo. Uma coisa bem interessante, vocês já pararam para se perguntar em relação à febre? O que é febre? A febre é um aumento um pouco da temperatura corporal. Poxa, não chega a temperaturas tão elevadas, né? No máximo ali 41, 42. Mas mesmo esse aumento da temperatura corporal, isso já é em resposta a infecções, porque é como se fosse um sinal para o organismo para promover a desnaturação de proteínas de patógenos. No entanto, acaba sendo prejudicial porque acaba destruindo outras, né, proteínas até do próprio indivíduo que está em febre. Então, a gente acaba isso aí, a febre é sempre o sinal de alerta, né? Onde a gente utiliza o antitérmico para reduzir esse sinal de alerta nesse paciente. Professor, toda proteína, uma vez desnaturada, ela pode se renaturar? Não. Algumas proteínas elas podem fazer esse processo de renaturação. O que é esse processo de renaturação? É isso, reassumir suas estruturas nativas e suas atividades biológicas. Então, poxa, foi utilizado ali, por exemplo, alguma molécula, alguma substância que alterou o pH. Se eu tirar essa molécula e voltar ela para o pH usual, vocês concordam comigo que essa proteína, ela mantém a estrutura primária, a estrutura secundária? Isso vai permitir com que ela retorne para a sua estrutura tridimensional, para a sua conformação no espaço, da mesma forma como anteriormente. Por quê? A estrutura terciária é determinada por uma sequência de aminoácidos, que é a estrutura primária da proteína. E um dos exemplos clássicos desse processo de renaturação das proteínas é da proteína ribonuclease A. Aqui é uma imagem onde a gente tem, né, a proteína íntegra na sua forma tridimensional, com todas as ligações de sulfeto acontecendo. E aí, quando a gente adiciona a ureia
e o mercaptoetanol, a gente permite com que todas essas ligações elas se quebrem, né? A gente rompe todas as ligações. E aí a gente tem perda total da atividade catalítica. No entanto, se eu removo esses reagentes aqui, ó, se eu retiro isso, a estrutura primária ela não é perdida. Então, aquelas regiões dos aminoácidos elas permanecem nos mesmos locais e elas conseguem retornar mais uma vez à sua estrutura tridimensional com a atividade catalítica normalmente. Mas atenção, nem sempre é assim. Algumas proteínas, quando desnaturadas, elas podem sofrer esse processo, na maior parte das vezes, inclusive, esse processo de desnaturação que é irreversível, tá bom? Então, com esse vídeo, espero que eu tenha ajudado vocês a entender um pouquinho melhor sobre o processo de desnaturação. Bons estudos e até a próxima, pessoal. Um grande abraço!